Em 1977, pesquisadores descobriram cadeias alimentares perfeitamente formadas em ambientes de altíssima profundidade, onde a luz não consegue chegar. E aí a pergunta importante foi: quem são os produtores nessas relações alimentares? Eu sou o professor Belipão, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, iremos estudar o metabolismo energético das bactérias, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, bilialuno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de microbiologia. Encerrando esse nosso conteúdo de bactérias, vamos falar hoje sobre a bioenergética das bactérias autótrofas. É a parte 4 do nosso conteúdo. Assine o nosso canal e assista aulas exclusivas pelo método Biomap. Ok, vamos então? Bactérias, metabolismo energético. Professor, o que eu devo saber sobre os processos de obtenção de energia que ocorrem nas bactérias autotróficas? Existem bactérias que são fotossintetizantes. Então vamos comentar primeiro sobre a fotossíntese bacteriana. A fotossíntese bacteriana é feita pelas bactérias denominadas de bactérias fotoautotróficas. Autotróficas porque são capazes de produzir seu próprio alimento. E foto porque para fazer isso usam luz. Beleza? E aí, essas bactérias realizam um processo de fotossíntese anoxigênico. O que isso quer dizer, professor? É diferente do processo de fotossíntese que ocorre em plantas. Essa fotossíntese bacteriana não libera o gás oxigênio, como acontece na fotossíntese vegetal normal. Libera compostos à base de enxofre. É isso aí o que se observa na fotossíntese bacteriana. Outra coisa, o pigmento clássico dessas bactérias é um pigmento chamado de bacterioclorofila. A bacterioclorofila é uma clorofila específica, é um pigmento fotoativo, mas recebe esse nome porque ele é clássico das bactérias, né? A sua estrutura química difere da clorofila A ou da clorofila B, que são as clorofilas mais comuns nos processos fotossintéticos, como nós conhecemos e que são realizados pelas plantas. Olha aí, esse pigmento também pode haver um outro pigmento chamado de bacteriopurpurinas. Ambos são pigmentos fotoativos, mas a luz que é captada por esses pigmentos corresponde ao comprimento de onda infravermelho. Como esse comprimento de onda é infra, ele está abaixo do espectro de luz visível, dando a impressão de que as bactérias estão fotossintetizando no escuro. Na verdade, elas não estão no escuro. Apenas a nossa visão, os nossos olhos não conseguem captar esse comprimento de onda luminosa. É a luz infravermelha. A fonte de hidrogênio no processo fotossintético é o H2S, é o gás sulfídrico. Tal processo é utilizado pelas bactérias que realizam a fotossíntese utilizando compostos de enxofre, que no caso são as sulfobactérias. A fonte de carbono é o CO2. Não muda em nada em relação à fotossíntese normal. E você tem como exemplo aqui as sulfobactérias. E é bom lembrar que você tanto encontra sulfobactérias que realizam fotossíntese, como você encontra também sulfobactérias realizando quimiossíntese. Beleza? Mas aqui no nosso exemplo vamos utilizar a fotossíntese bacteriana como exemplo as sulfobactérias. Então olha só, não libera oxigênio, beleza ou não? Libera compostos à base de enxofre no final do processo, usa um pigmento especial que é a bacterioclorofila, comprimento de onda luminosa é o infravermelho, tem como fonte de hidrogênio não a água, como ocorre nas plantas, e sim o H2S, que é o gás sulfídrico, e a fonte de carbono é o CO2. Mas você percebe que há inúmeras diferenças entre a fotossíntese bacteriana e a fotossíntese normal. E essa fotossíntese ela pode ser perfeitamente estruturada na seguinte fórmula. Pega-se 6
moléculas de dióxido de carbono com 12 moléculas de gás sulfídrico, produzindo então uma molécula de C6H12O6, que é a glicose, liberando mais 6 moléculas de água e 12 átomos de enxofre. Essa aí é a estrutura básica da fotossíntese bacteriana das sulfobactérias. Utilizando o comprimento de onda luminosa, o infrared, que é o infravermelho, e o pigmento bacteroclorofila, como pigmento fotoativo. Perceba que esse carbono aqui do CO2, ele vai entrar na composição do açúcar resultante dessa fotossíntese. E o hidrogênio do H2S vai entrar também nesses hidrogênios aqui que compõem essa molécula de açúcar, que é a molécula de glicose. Ok? Lembre-se, a fonte de carbono na fotossíntese das plantas é o CO2. A fonte de hidrogênio na fotossíntese das plantas é a água, mas na fotossíntese bacteriana é o H2S, o gás sulfídrico. Beleza? Ora, o outro mecanismo é a quimiossíntese. A quimiossíntese, né? O que é que a gente pode falar sobre ela? As bactérias que realizam a quimiossíntese são bactérias quimioautotróficas. Autotróficas porque produzem seu próprio alimento, e químio, porque isso acontece através de reações químicas oxidativas, como nós vamos perceber aqui no nosso esquema. Ora, a quimiossíntese, ao contrário da fotossíntese, ok? Não utiliza luz, certo ou não? Vai utilizar energia química. Essa energia química, a fonte para a produção dessa energia química, ok, são compostos de natureza inorgânica. Então, o que é que acontece? O organismo quimiosintetizante promove uma reação de oxidação em um composto inorgânico para a produção de matéria orgânica. É isso, na verdade, o que acontece no mecanismo de quimiossíntese. Fonte de carbono também é o CO2, mas é um processo de obtenção de energia a partir de quê? Da oxidação. Existem duas bactérias muito clássicas que caem bastante em prova e que definem claramente a quimiossíntese para nós, que são as bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, mais especificamente na etapa de nitrificação. São as bactérias nitrossomonas e nitrobactérias, que são encontradas comumente no solo e participam da nitrificação no ciclo do nitrogênio. Esse processo de nitrificação são reações, na verdade, de quimiossíntese, como podemos ver nesse esquemazinho aqui. Olha só, então eu tenho aqui as nitrossomonas. As nitrossomonas são especializadas em promover reações de oxidação com a amônia, o NH3. Quando a nitrossomona oxida a amônia, então ela vai produzir um composto que é o NO2-, que é o nitrito. O nitrito, na verdade, é um resíduo, é eliminado pela bactéria para o meio ambiente. O que interessa, na verdade, para o quimiosintetizante é a energia liberada na reação de oxidação. Lá em química você aprende que as reações oxidativas elas são exotérmicas, elas liberam energia. Essa energia, o que é que acontece? Ela joga em cima de CO2 mais água, produzindo C6H12O6 ou CH2N, liberando oxigênio. E aí, olha só, perceba que essa equação aqui de baixo, ela é idêntica ao que acontece na fotossíntese das plantas, sendo que a energia que é utilizada para fazer essa reação é energia luminosa. E aqui, no processo quimiosintético, é energia química, resultante aqui da oxidação da amônia, no caso da bactéria ser a nitrossomona. Essa etapa no ciclo do nitrogênio é chamada de nitrosação. Agora, olha só, o nitrito liberado aqui, ele será reutilizado numa nova reação oxidativa pelas nitrobactérias. O que as nitrobactérias vão fazer? Vão pegar o nitrito, oxidar novamente e produzir o NO3-, que é o nitrato. Beleza ou não? O nitrato é o quê? Produto de excreção. Ela joga fora o nitrato. E o interesse dela é em quê? É na energia liberada pela reação de oxidação, que ela vai jogar em cima de CO2 mais água, produzindo açúcar e liberando oxigênio. Beleza? Professor, o que acontece com esse nitrato? Esse nitrato é absorvido pelas plantas.
O nitrato é o composto nitrogenado fundamental para a nutrição das plantas. As plantas utilizam esse nitrogênio do nitrato para sintetizar aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA, que são os compostos orgânicos nitrogenados. E aí quando você come vegetal, ou come alguém que come vegetal, ou come alguém que come alguém que come alguém que come vegetal, na cadeia alimentar, você obtém os seus compostos nitrogenados, aminoácidos, ácidos nucleicos, proteínas e por aí vai. Beleza? Então daí a importância fundamental dessas bactérias quimiosintetizantes no processo da vida e no ciclo do nitrogênio. Agora vamos conversar um pouquinho sobre umas bactérias especiais chamadas de árqueas. O termo árquea quer dizer antigo. São os micro-organismos mais antigos da natureza. Não são tão semelhantes às bactérias, são mais semelhantes às cianobactérias, mas isso não vem ao caso. O importante aqui é que as árqueas são diferentes geneticamente das bactérias, ok? São mais semelhantes às cianobactérias, digamos assim. Vivem em ambientes inóspitos. Esses micro-organismos, eles são encontrados em ambientes extremófilos, de altíssima temperatura, caracterizando as árqueas termófilas, em ambientes de altíssimo índice de salinidade, é caracterizado pelas árqueas holófilas, e as metanogênicas, que no seu processo metabólico liberam CH4, liberam metano. Pelo fato das árqueas só serem encontradas em ambientes extremos, acredita-se que tenham sido os primeiros organismos celulares que apareceram na Terra lá há mais de 4 bilhões de anos atrás e que caracterizam as primeiras células da origem da vida. Entendido ou não? E elas ainda são encontradas até hoje. Ok, observação importante pra cacete sobre as árqueas. As árqueas apresentam membrana plasmática contendo glicerol éter e não tem o peptidoglicano, que é a parede celular das bactérias. Ela não está presente nas árqueas, elas não têm a parede celular. Aqui nós temos o esquema de uma árquea, olha só, o aspecto estrutural, onde você pode ver aqui todos os elementos clássicos que surgem numa bactéria normal: plasmídio de DNA bacteriano, ribossomo, DNA, membrana plasmática, o mesossoma, aquela invaginação da membrana, o citoplasma, um material genético disperso, sem membrana nuclear envolvendo, pile, algumas apresentam flagelos. E aí, só para concluir, você tem as termófilas, que vivem em ambientes de altíssima temperatura, como falamos, halófilas, altas salinidades, e as metanogênicas, que liberam o CH4, que liberam o metano. E para concluir, chegamos então à estrutura do fosfolipídio da membrana plasmática das árqueas, né? Eu vou colocar aqui, ampliar, só para a gente ter uma ideia, olha só. E aí, qual a diferença, professor? As caudas de ácido graxo são ramificadas desse lipídio, ok? Numa das estruturas do fosfolipídio de árqueas, contendo o L-glicerol, que é o álcool-glicerol, que é esse álcool aqui, tá? Mas que tem o primeiro carbono com os seus grupos voltados para a esquerda, beleza ou não? E tem o D-glicerol, que apresenta o grupo voltado para a direita. E as caudas são caudas não ramificadas. É somente um detalhezinho, isso não cai muito em prova, mas é só para você ficar a par da diferença clássica na membrana plasmática das células comuns, inclusive bactérias, e das árqueas. Beleza? Uma aula sucinta, bem pedagógica, bem diferenciada, bem resumida a respeito das bactérias fotossintetizantes e quimiosintetizantes. E as bactérias das áreas profundas marinhas, em ambientes termais, são bactérias quimiosintetizantes. Elas não utilizam luz, fazem reações oxidativas com compostos inorgânicos. Essas bactérias representam a base da cadeia alimentar em ambientes onde a luz não chega, beleza? São bactérias quimiolito-autotróficas, que é o termo que se aplica a elas hoje. Beleza, pessoal? Essa era a ideia. Passe aí
Ok? Na descrição do vídeo, pegue o Biomap da aula, pegue o Bioese da aula para exercitar os conteúdos aprendidos e nos encontramos então na próxima aula, seja de microbiologia, seja de um outro assunto da biologia. Até lá!